Oi pessoal, meu nome é Flávia Chaves e represento o grupo de disciplina da extensão universitária do 10º período do curso de Direito do Unifem. O enfoque do nosso grupo é levar à população informações relevantes relacionadas à saúde. Mas qual é a relação entre saúde e direito? Bom, a saúde é um direito social garantido pela Constituição Federal. É então um direito de todos e um dever do Estado, ao qual deve, por meio de políticas sociais e econômicas, reduzir o risco de doenças e de outros agravos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, o poder público deve criar mecanismos de forma direta ou por meio de terceiros fomentando ações e serviços de saúde. Bom, e o que é saúde? Podemos definir saúde como um estado de completo bem-estar físico e psíquico da pessoa, e não apenas a ausência de uma patologia. Temas relacionados à saúde mental têm ganhado destaque na nossa sociedade devido à pandemia da Covid-19. Então, no nosso podcast abordaremos sobre uma condição ainda pouco conhecida, mas que ocorre com muita frequência, a síndrome de burnout parental. E hoje somos presenteados com uma convidada muito especial para falar sobre o tema, a jornalista Carolina Mendes. Ela possui 20 anos de experiência na profissão. Já atuou como repórter e editora de jornais, impressos, revistas e TV em Sete Lagoas e Belo Horizonte. Dedicou os últimos anos de carreira à assessoria de imprensa no setor público e privado da área de saúde. Especialista em comunicação e saúde pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Há 2 anos fundou o projeto Eu Mãe, que leva informação para o público materno em plataformas digitais. Está no Instagram com o perfil @mendescarol, que vale a pena seguir. Carol, bom dia. Oi, Flávia, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje e de poder falar sobre esse assunto que me encanta, que me desafia e que me move todos os dias, que é a saúde materna e especialmente o burnout parental. Bom, Carol, eu que te agradeço pela sua participação. Então, para iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou começar com a pergunta crucial, né? O que é a síndrome de burnout parental? Bem, eu acho que antes da gente explicar o que é o burnout parental, a gente precisa falar sobre o que é a síndrome de burnout. Por quê? Esse termo, né, burnout em inglês, ele significa esgotamento. Né? Essa síndrome, essa condição, ela foi levantada pela primeira vez lá em 1975 por um psicólogo alemão chamado Herbert Freudenberg, e ele foi o primeiro que descobriu quais são esses sintomas do burnout. E aí, de início, né, esses sintomas foram relacionados com o esgotamento profissional. O burnout decorria então de situações repetitivas e prolongadas de estresse no trabalho. Mas tá, o que é esse tal desse burnout? Como é que a gente identifica o burnout e quais são os seus sintomas? O primeiro sintoma do burnout é a exaustão emocional. É aquele cansaço, aquela fadiga sentido quando a gente se dedica excessivamente por um período prolongado a uma tarefa, a uma função. Né? Por isso, talvez que isso tenha sido relacionado em primeiro lugar com o trabalho. O segundo sintoma do burnout é o que a gente chama de despersonalização. É uma diminuição importante da empatia, daquela nossa capacidade de se importar. É uma sensação de indiferença em relação ao outro, em relação ao trabalho. Ele também pode ser identificado como um afastamento emocional. Você deixa de se importar, deixa de querer se dedicar àquilo.
ou a algo, ou a alguém, né? E o terceiro é uma sensação de incompetência, um senso reduzido de realização. O que significa? É como se nada do que você faz fizesse diferença ou tivesse importante, ou tivesse alguma importância para outra pessoa, né? Isso é o quê? O resultado daquela nossa busca incessante pela perfeição. E a gente sabe que isso cansa, né? Então, hoje a gente sabe que fazendo aí um paralelo entre o burnout profissional e o burnout parental, hoje a gente sabe, a ciência já mostrou, que a síndrome de burnout é mais comum entre os trabalhadores que têm nas suas profissões a missão de cuidar, como por exemplo os médicos e os professores. Tem estudos americanos que mostram que entre professores do ensino médio e do ensino básico, a ocorrência de burnout chega entre 20% e 30%. Nossa. E entre profissionais de saúde, que também tem ali no âmbito da sua função, essa função de cuidar, o número de ocorrência de burnout chega a 52%. E se a gente acha que isso é muito, entre os profissionais que trabalham em UTI, esse número pode chegar a 70%. Né? E aí a gente para pensar, qual é a outra profissão que tem como premissa o cuidado? A maternidade. A maternidade. E aí tem uma diferença, Flávia. Mãe não tira férias e mãe não pode pedir demissão. Sim, né? verdade. Então, assim, se em determinados graus de burnout profissional, esse profissional chega num ponto que ele desiste daquela profissão, que ele quer trocar de empresa porque o ambiente ali não é saudável para ele, que ele não consegue mais se satisfazer profissionalmente naquela empresa, naquele ambiente, naquela função, com burnout parental, a gente não pode virar para uma mãe e falar assim, pede demissão, sai fora. Sim. Né? Sim. E aí a gente tem que parar para pensar nas causas, né, do que nos leva a experimentar esse esgotamento físico, mental. E isso tem muita relação com a nossa busca pela perfeição. Né? E o que nos leva a querer ser perfeita o tempo todo, no sentido da função de cuidar, né? Primeiro, manuais de puericultura, né? São aqueles livros que ali no início da década de 80 começaram a ser lançados especialmente por pediatras, para poder falar que tipo de mãe você deve ser, como você deve cuidar seu filho. Em algum momento a gente parou de ouvir as nossas mães e as nossas avós, colocaram na cabeça da gente que elas estão ultrapassadas e que elas fazem tudo errado, e a gente foi se consultar com profissionais de educação, com profissionais da área da saúde, que hoje nos dizem o que nós devemos fazer e como nós devemos cuidar dos nossos filhos. Independente de quais são os nossos valores, quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos princípios e qual é a nossa realidade. Né? Outro gatilho aí para essa busca pela perfeição são os grupos, os perfis nas redes sociais, as revistas femininas voltadas para o público materno, que são uma fonte de promoção de uma maternidade romântica, leve, fácil, atingível, e que apresentam também um grande potencial de condicionar essas mães a reproduzirem esse modelo. Né? Então, esse esgotamento parental, o burnout parental, ele está muito ligado ao desequilíbrio emocional que é consequente da autocobrança pelo perfeccionismo no desempenho das nossas funções parentais. É aquela questão da mulher querer vestir a capa da Mulher Maravilha, né? Eu odeio. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro. Pode falar palavrão aqui? Pode. Eu estou escrevendo um livro que chama Foda-se a Mulher Maravilha. Né? Eu Isso não quero mesmo. ser a Mulher Maravilha. A gente não dá conta, né, Carol? Não. E essa mulher com a síndrome de burnout, né, e até com o quadro depressivo, como que ela, no meio desse seio familiar, qual é o impacto que pode causar, né, ocasionar nesse seio familiar, né, nas relações familiares com os filhos, quando a mulher é casada, né, com o companheiro ou com a companheira também? Quais são os impactos que podem advir dessa síndrome? Vamos voltar então lá na síndrome do burnout profissional. Sim. O que acontece com esse profissional quando ele está esgotado?
Ele acorda de manhã, ele não quer ir trabalhar, né? Ele chega no trabalho, ele não consegue se dedicar ao cumprimento das suas funções com a mesma paixão, com o mesmo comprometimento que ele fazia quando ele estava saudável emocional e psicologicamente. Sim. Com o burnout parental é exatamente a mesma coisa. A gente falou aí nesse distanciamento, né, emocional. A mãe não quer olhar para o seu filho, a mãe não quer cuidar do seu filho, a mãe não quer cuidar da sua casa. Isso vai começando a se refletir. A casa tá bagunçada, o cardápio do almoço, né? Se é essa mãe a figura que cuida da organização da casa, do almoço, das compras do supermercado, ela vai deixando essas tarefas de lado, porque ela não tem mais prazer, não tem paixão e não tem energia para cuidar de outra pessoa e nem dela mesma, né? Sim. E isso tudo é o quê? O sintoma de um quadro depressivo, de um enfraquecimento emocional e psicológico, que obviamente vai repercutir não só nas relações familiares, mas também na relação dessa mulher com ela mesma, na relação dela com os amigos, com o trabalho e tudo mais. É difícil a gente pensar em alguém que vai conseguir se sentir motivada a se dedicar ao outro quando ela está esgotada. Sim, até a questão do autocuidado, a questão também com o companheiro, a companheira, né, Carol? Tudo isso vai ficando de lado, né? E nós estamos percebendo um aumento nessa pandemia de divórcios, de violência doméstica, né? Então, tudo isso é um reflexo de muitas pessoas que também estão deixando seus empregos. Eu vejo também, Carol, muitas mulheres que elas deixam o emprego formal para empreender. Só que chegam em casa também, com esse esgotamento, elas também não conseguem nem cuidar da família e nem empreender, né? Então, elas ficam num fracasso, é um looping, né? Esse fracasso que não acaba de noite, elas não conseguem buscar ajuda. Porque, como eu disse no início, a saúde tem um completo bem-estar físico e emocional, mas a sociedade ainda tem esse preconceito de achar, não, mas você está saudável, isso, mas você tem filhos saudáveis, o que você está reclamando, né? Então a sociedade ainda impõe essa mulher ainda a culpa por ela estar esgotada, por ela não estar dando conta, né? E existe também, Flávia, uma carência muito grande de atenção psicossocial, até no próprio Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe, eu trabalhei durante muitos anos no SUS, eu sei disso, vi isso muito de perto. A gente tem programas, né, como o CAPS, a própria atenção básica, também tem um acolhimento emocional, psicológico, mas você ter acesso a esses serviços não é fácil. Não é fácil. Existe uma carência muito grande profissional e existe também uma dificuldade muito grande dos próprios profissionais de saúde de entenderem esse quadro de esgotamento, haja visto que a síndrome de burnout não é considerada uma doença. É um assunto muito legal, nossa. É um assunto muito fascinante. Se a gente pensar, por exemplo, assim, né, que a síndrome de burnout não é considerada uma doença. Não existe uma CID para burnout. A própria Organização Mundial da Saúde não reconhece a síndrome de burnout como uma doença. Isso vai dificultar não só aí a gente falando na parte do direito, quando a gente fala em burnout parental ou profissional, esse profissional ou essa mãe que está em situação de esgotamento, de conseguir, não sei, de repente uma licença, um auxílio-doença, né, um acompanhamento psicossocial, mas também é difícil o acesso é difícil o tratamento do burnout. Sim. Porque ele não é uma doença que você toma um remédio, faz um tratamento e melhora. É preciso uma mudança no cenário em que essa mãe, em que esse profissional está inserido, para que esse esgotamento possa ser tratável, para que ele possa ser administrável, né? Então, o burnout em si, ele não é uma doença, ele é um conjunto de sintomas que precisam ser identificados e principalmente identificando as suas causas, porque para que ele não evolua para quadros de ansiedade ou depressão, ou pior, para que ele não seja consequência
de quadros de ansiedade e depressão que acabam fazendo o quê? Enfraquecendo emocionalmente, psicologicamente aquele sujeito, né? E vai deixar essa porta aberta para o esgotamento chegar. Porque a pessoa quando está deprimida, a pessoa quando está ansiosa, ela perde um pouco da sua capacidade de autorregulação, né? Então ela não consegue olhar para si e falar, eu preciso parar, eu preciso diminuir, eu preciso colocar um limite, eu preciso desacelerar. Sim. Né? E ela não entende, né? Não, e a partir do momento, né? a partir do momento que eu tô deprimida, que eu tô ansiosa, eu começo a deixar a vida me levar. E a vida vai me levando para um caminho muito difícil, né? Sim. Então, o diagnóstico do burnout é uma coisa muito difícil e por isso, né, o acesso ao tratamento, ao acolhimento, especialmente psicológico e emocional, é um desafio aí pro sistema de saúde e até para a própria justiça. São as políticas públicas, né? É questão também de acesso a creches, a escolas, né, Sim. Carol? Na pandemia nós vimos mães em casa com seus filhos, sem rede de apoio, porque não poderia nem trazer alguém, né? Às vezes não tem nem condição financeira para isso. E com os filhos em casa, tendo que trabalhar, né? Tendo que dar conta de tudo aquilo ali. Então, assim, claro que os casos de depressão, ansiedade e a síndrome de burnout, eu vi até você falando em um vídeo que você não sabe quem é aquela história do ovo e da galinha, né? A gente não sabe se a síndrome de burnout ela veio bem primeiro, esse esgotamento, para depois vir uma ansiedade e uma depressão, ou se essa depressão, a mulher já está nesse quadro, né? Já está nesse lugar, deprimida e tudo mais, e aí ainda vem esse esgotamento do excesso de atividades e tudo mais. Né? E é interessante você ter tocado nessa questão da pandemia. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu empreendi uma luta ferrenha, né, pela reabertura das escolas. E aí, nesse contexto, né, muito mais do que o ligado direito à educação das crianças, que foi claramente violado durante esse período aí de praticamente 1 ano e meio de escolas fechadas, o fechamento das escolas também contribuiu muito para o esgotamento parental, né? E aí eu não coloco só a mãe, mas principalmente. O que a gente viu durante 1 ano e meio, quase 2 anos já de pandemia? As mães acumulando funções, porque muitas trabalhando em home office, muitas perdendo seus empregos, e a gente viu os números, né, os percentuais de quadros de ansiedade e depressão aumentando exponencialmente. Então, durante a pandemia, as mulheres, né, especialmente as mães, elas experimentaram um acúmulo absurdo de funções. As escolas, como você disse, ficaram fechadas, e com isso essa mãe, que às vezes tinha que trabalhar em casa, com as crianças do lado, e ainda serem as professoras dos seus filhos, né? Porque a gente sabe que o ensino remoto não foi eficiente, e eu desafio qualquer um a vir aqui falar que funcionou, porque não funcionou. Então, isso, especialmente para aquelas crianças menores, as crianças em pré-escola, em fase de alfabetização. Além disso, a gente ainda tem aqueles casos que a funcionária da casa, como você citou aí, a babá, não estava indo trabalhar. Então a mãe não podia também contar com as avós, com a rede de apoio, porque tinham medo de contaminação desses idosos. Então, sim, o peso aumentou, o desemprego aumentou. Uma pesquisa do IPEA, ainda lá no meio do ano de 2020, mostrou que os níveis de empregabilidade da mulher ao longo da pandemia se reduziram aos mesmos níveis da década de 1990. Ou seja, foi um retrocesso de 30 anos naquele espaço que nós conquistamos no mercado de trabalho. E isso gerou, além de um desequilíbrio econômico, insegurança alimentar em muitas famílias, né? Um estudo da Universidade de Alberta, no Canadá, mostrou que antes da pandemia, os casos de ansiedade e depressão em mães de recém-nascidos eram, respectivamente, de 29% e 15%. 29% de ansiedade e 15% de depressão em mães de recém-nascidos. Durante a pandemia, esses números saltaram para 71% de casos de ansiedade e 41% de casos de depressão. E aí é o seguinte, é um problema de saúde pública. E que em algum momento as autoridades de saúde pública vão ter que parar para pensar em políticas públicas para poder curar esse público adoecido.
Sim, e que esse público adoecido agora fala assim, mas a vida agora está voltando ao normal, né? Ao novo normal. As escolas reabriram. E agora, o que vocês vão reclamar, né? As mães, no Não, caso. agora nós Mas vamos as mães já tratar estão de nos curar. adoecidas. Agora né? a gente vai trabalhar para se curar. Para se curar, né? Algumas têm acesso a uma academia, a uma terapia, né? Voltam a ter uma rede de apoio, né, Carol? Uma babá, uma funcionária em casa, ou mesmo avós. Outras continuam sem nada, sem nenhuma rede de apoio, sem ter como se tratar, sem emprego, porque o filho voltou pra creche, mas ela agora está desempregada. E ela não consegue retornar ao mercado de trabalho assim. Porque quem me acompanha na internet sabe que eu sou meio brigona, dou umas caras ousadas de vez em quando, né? E aí teve uma pessoa que comentou num post meu dizendo o seguinte: escola não é como é que é? Escola não é babá, minha querida. Aí eu falei, olha, vai falar isso pra caixa do supermercado que ganha um salário mínimo, que é mãe solteira, que veio lá de outra cidade porque apanhava do marido, e a única forma dela sobreviver com o filho dela era mudando de cidade, indo pra uma cidade onde ela não conhece ninguém. Sim. E que ela precisava daquela creche ali, daquela escola pro filho de 1 ano e meio, de 2 anos ficar durante o dia, enquanto ela trabalha para ganhar um salário mínimo, pagar um aluguel de R$500 e colocar comida na mesa. Sim. Essa mãe não tem dinheiro para pagar babá. Então, escola é babá sim. Escola é babá, escola é professora, escola é psicóloga, escola é mãe, às vezes. Escola é uma rede de apoio importantíssima. É uma rede de apoio importante. Uhum. Então, assim, a gente às vezes relativiza muito as coisas, Flávia, porque a gente olha para o nosso umbigo, para a nossa situação privilegiada, e a gente esquece das situações de vulnerabilidade que envolvem, especialmente aquelas mães solteiras. Aquelas mães que não têm um companheiro em quem se apoiar, aquelas mães que não têm uma mãe, entendeu? Sim. Que não tem nem amigos. E a gente, mas são mínimos. São mínimas? Não, é uma parcela, nossa, importante da população. Na sociedade. E é uma população que está extremamente sobrecarregada e adoecida. Sim, né? Com certeza. E isso não vai, você acha que isso não vai refletir em nada? Isso vai refletir economicamente. Né? Porque a capacidade de produção, de gerar renda, de gerar riqueza dessa família diminui. E a carga por sustentar essa família, essa mãe, essa criança, acaba no ombro do trabalhador pagador de imposto. Com então, certeza. isso é um ciclo, tudo se conecta. Né? Não dá pra gente falar, isso não tem problema nada a meu. ver com isso, não é problema meu. É problema meu, sim. Né? É problema de todos nós. Exatamente. Né? É uma questão muito importante que acho que os profissionais de saúde têm que repensar, né, o acesso, né, o setor público, o acesso a essas mães de um tratamento específico. Eu acho que os operadores de direito têm que repensar, né, como eles vão atuar frente a esses casos, porque serão muitos e cada vez mais eles vão aparecer, né? E também eu acho que você, que é da área de comunicação, você tem um papel muito importante de informar, né? Quantas mulheres não vão nos ouvir, né? Vão ouvir esse podcast, vão se identificar, né? E vão, pelo menos, acho que se a contribuição for, às vezes elas sentirem um pouquinho menos de culpa, né? E deixarem a capa da Mulher Maravilha de lado, né? E se cobrarem menos, fazerem o que é possível no dia, talvez, eu falo muito sobre isso, sabe, Flávia? Porque assim, eu sou mãe, eu sou uma profissional, como você, fui moldada para poder ser independente, né? A gente foi forjada para isso, porque lá atrás nós aprendemos que as nossas mães que ficavam em casa cuidando dos filhos eram mulheres derrotadas, que não realizaram nada na vida, como se realizar a criação de uma família fosse pouca coisa, né? Mas então eu consigo entender essas dores, essas paixões, essas coisas que nos movem e também as nossas limitações e as nossas necessidades. Então eu falo muito que a comunicação é um instrumento que me permite levar um pouquinho de conhecimento, de conteúdo para esse público, para fortalecer essas mulheres, né? Porque a partir do momento que a gente sabe do que a gente está falando, que a gente tem ali um pouco mais de consciência sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, a gente fica muito mais forte diante desse desafio, que é não só viver uma vida saudável e equilibrada, mas também criar pessoas saudáveis e equilibradas que vão ser o futuro aí da nossa humanidade. Eu não falo nem da nossa cidade, do nosso país, mas da humanidade. Humanidade, né? Com certeza. Carol, e para finalizar, eu sei que nós falamos muito sobre isso já, mas eu gostaria
de que você desse um conselho para essas mães que estão ouvindo o podcast agora. Que conselho você daria a elas, frente à realidade delas? O que elas podem fazer, né, um pouquinho que seja, para poder ter um pouco mais de qualidade de vida nas suas relações familiares, de trabalho, enfim. Primeiro conselho, me segue no Instagram. Isso, verdade. @mendescarol, tá lá. Fiquem à vontade para interagir, para perguntar, para participar das enquetes, das caixinhas, para me contar o que tá difícil na sua vida. Eu falo que eu sou muito abençoada, sabe, Flávia? 4 anos atrás, quando eu criei a Associação Mães Reais, que foi onde a gente se conheceu, eu me juntei a mulheres muito fortes e muito especiais que também dedicam as suas vidas a esse trabalho de acolher outras mães, né? E eu acho que falta muito. A gente ouve muito falar em empatia, mas o que a gente mais vê por aí são mulheres, mães, sendo julgadas, especialmente por mulheres e outras mães. Sim. Né? Então, busque uma rede de apoio. Nem que seja uma rede de apoio emocional, nem que seja uma fonte de instrução, de conhecimento, de informação que possa te fortalecer, né? Porque a gente sozinha a gente não consegue nada. Então, além dessas dicas, né? Me seguir no Instagram e buscar a sua fonte de apoio, eu queria que toda mãe que nos ouvisse, e todas as pessoas que nos ouvissem, na verdade, pensassem, porque isso não é apenas para as mães também, a gente precisa mudar o pensamento coletivo, num conceito muito interessante de um psicólogo chamado Winnicott. Tem alguma coisa sobre ele nas minhas redes sociais, é muito, muito interessante a gente falar. Ele tem esse conceito da mãe suficientemente boa, sabe? A gente busca ser uma mãe perfeita, mas a gente se esquece que naturalmente, né, a natureza nos fez para sermos suficientemente boas. Mesmo aquelas mães que não estudam educação positiva, mesmo aquelas mães que não estudam, elas são capazes de prover para os seus filhos tudo o que é necessário para a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento básico, né? Então, e outro conselho interessante, outro conceito interessante também que a gente pode conhecer e que eu vou fazer um especial nas próximas semanas sobre isso também nas minhas redes sociais, é sobre a síndrome do doador humano, que pouca gente ouviu falar, né? O que é essa síndrome? Ela é mais relacionada também às mulheres. A gente sabe que a gente olhando para trás, a gente vê que a função natural da mulher na sociedade é a função do cuidado, né? Então, essa síndrome do doador humano ela é aquela crença de que nós mulheres, nós temos uma obrigação moral de doar cada gota da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa energia, para poder apoiar os outros, para poder ajudar os outros, não necessariamente só os nossos filhos, né? Então, o conselho que eu dou é que a gente coloque um limite nisso. Né? Esse limite, a gente não pode esperar que esse limite venha de fora para dentro, porque a sociedade não vai mudar da noite pro dia. É preciso que a gente imponha esses limites de dentro para fora, né? Que a gente mude o nosso padrão de comportamento, mesmo que isso traga julgamentos, né? Porque só assim que a sociedade vai começar a entender que nós somos limitadas, né? Não há absolutamente nada de errado em uma mulher que quer ser apenas mãe, né? Eu falei sobre isso aqui nesse vídeo que eu vi na internet, de uma mulher falando da mãe que aos 80 anos acha que não realizou nada. A gente, em algum momento, eles nos disseram que a gente precisava tomar conta de um espaço que era masculino, né? Óbvio que não tem nada de errado nisso também, né? Mas aí quando a gente olha para a ideologia feminista, principalmente que hostiliza muito os papéis tradicionalmente femininos, né? Como o papel da maternidade, o papel do cuidar, o papel de gerar, de se dedicar à casa. O feminismo nos disse que a gente tinha que ir pra rua, mas ele não diz quem é que vai cuidar da casa, porque a casa continua precisando de ter cuidado. E não tem nada de errado na mulher querer sair para trabalhar e muito menos dela querer ficar em casa. Acontece que o feminismo diz que tudo isso é culpa do patriarcado, mas a gente também precisa pensar nisso, porque não foi o patriarcado que nos tirou de casa e nos jogou no mercado de trabalho pra gente competir com homens de igual para igual.
Foi justamente o feminismo. E por isso que a gente se cansa. É um acúmulo. É esse acúmulo. É essa necessidade de nos igualarmos aos homens que fisiológica, biologicamente são naturalmente muito mais fortes que nós. Sim. Né? Então eu acho que entender isso, qual é o nosso lugar, e isso não é um movimento ou a sociedade que vai nos dizer, esse lugar é onde a gente quiser estar genuinamente, tendo a liberdade para escolher, é isso que vai ajudar a gente a criar uma geração de mulheres verdadeiramente independentes e livres, né? Esse caminho passa necessariamente pela informação. E é aí que eu entro. Carol, nossa, adorei. Muito obrigada, Carol, por sua participação. Nossa, muito rica de informações. Você, assim, realmente, você nos inspira, né, a sermos mulheres melhores, pessoas melhores, a repensar os nossos valores, nosso lugar na sociedade, né, a gente deixar de querer se encaixar em alguma caixinha, né, a gente poder ser mais livre. Né? E a gente precisa deixar a culpa um pouquinho de lado. Deixando a culpa um pouquinho de lado, isso mesmo. Isso. Muito obrigada, isso, adorei, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o podcast, sigam a Carol nas redes sociais, Mendes Carol. Né, Tem o meu podcast também, Flávia, pra quem tá escutando esse episódio aqui de vocês e tá a fim de saber mais um pouquinho sobre essa questão. Eu comecei esse podcast no ano passado. Mas aí por causa da pandemia, desse acúmulo de funções, eu falei, alguma coisa eu vou ter que parar, né? E acabei dando um tempo no podcast. Estou preparando agora um programa que vai ao ar pelo Instagram também. São programas bem rápidos, objetivos, recheados de conteúdo. Né? A gente vai ter também encontros presenciais com mães pra gente poder trocar experiências, discutir as nossas possibilidades, as nossas vivências e as nossas realidades. Vou trazer especialistas muito legais para poder enriquecer um pouquinho aumentar um pouquinho a nossa bagagem ali, sempre com o objetivo de ser uma maternidade consciente, ser uma vida consciente para essas mães, para essas mulheres. E tá tudo isso lá no meu @mendescarol, tem e-book gratuito, tem vídeo no YouTube, tem podcast, conteúdo. Então tem muito conteúdo, né? Pra quem quiser se informar e se fortalecer um pouquinho mais, né? Tem sim. Então, obrigada, Flávia, fique com Deus. Pessoal, até mais.